Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos no dia 24 de novembro de 2025 e estamos iniciando mais um devocional essa manhã. Estamos no finalzinho do mês já, né? Já está findando, já dezembro está aí. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 16. Amém? Vamos lá? Samuel é enviado a Jessé. E de antemão eu quero dizer a vocês aqui é que o Senhor já começa a desenhar a escolha do novo rei, né? Samuel tinha prometido que Deus ia levantar um rei melhor do que Saul. E assim o Senhor já está caminhando aqui para fazer nesse capítulo 16. Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando? Até quando você vai ter pena, Samuel, de Saul? Porque Deus, ele conhece o coração do homem. E ele sabia que só ia ser declínio na vida de Saul. Ele vê o futuro. A gente pode saber do passado e do presente, mas do futuro só o Senhor sabe. E aqui Deus já tinha sondado o coração de Saul e sabia que ele já pecou a primeira, pecou a segunda, só ia ser declínio. Então Deus, ele já tinha, né? Ele já sabia o que Saul faria. Então aqui Samuel, a palavra do Senhor a gente leu no sábado, que Samuel, ele tinha pena de Saul. Ele tinha pena de Saul, né? Porque como é que a gente, até eu mesmo, né? Não posso falar por vocês, mas até eu mesmo, eu até chorei, porque é doloroso a gente ver uma pessoa sendo rejeitada por Deus. Imagine para o servo do Senhor que escolheu, né? Que ele foi lá, ungiu Saul, sabe? Acompanhou tudo. E ele vê o pecado, o declínio, o coração não escolhendo obedecer ao Senhor. E ele queria o quê? Que Saul se corrigisse, que não precisasse existir essa rejeição, mas que Saul pedisse perdão, se arrependesse e mudasse seus caminhos. Mas Deus conhece o coração do homem e sabia que Saul não iria se arrepender. Você está vendo como é importante o arrependimento? Pedir perdão. O quanto é necessário demais. Porque nós erramos o tempo todo, né? Nós erramos o tempo todo. E a gente tem que sempre estar se analisando para retornar para a rota. Muitas das vezes você está seguindo uma rota, tá tudo ok. Aí você se desvia da rota. Aí você tem que se analisar. Eu estou me desviando da rota. Deixa eu voltar para a rota que é Cristo. E Saul, ele não pensou assim. Ele até reconheceu que errou, mas não se arrependia. Então, se ele não se arrepende, ele vai fazer de novo e mais uma vez. Então, por isso que é necessário você reconhecer o seu erro e se arrepender e mudar, voltar para a rota e não continuar no erro. Porque se você continua praticando os mesmos atos, não é arrependimento, é só reconhecimento. Reconheço que errei, mas não vou mudar. Entendeu a diferença? A pessoa chega assim e diz assim, ó, você errou. Ele, não, realmente errei. Mas você não tem aquele sentimento de arrependimento.
Aquele sentimento de dizer assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu me arrependo de ter feito isso, eu nunca mais vou fazer isso. É totalmente diferente de reconhecer. E eu vejo que muitas pessoas hoje só apenas reconhecem que errou, mas não se arrepende. Amém? Vamos continuar. Enche um chifre de azeite e vem. Isso aqui o Senhor falando a Samuel. Para ele encher o chifre de azeite e vem, porque vai vir o que? Unção aí. Evitar-te-ia, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me prove de um rei. Dentre os filhos de Jessé vai ser escolhido um rei. E disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor. Tá vendo? A mesma pessoa que tem pena sabe o que a pessoa é capaz e o caráter. Samuel tinha pena de Saul, mas aqui ele está confessando o quê? Se Saul souber que eu vou ungir outra pessoa rei, ele vai me matar. Você está vendo que Samuel sabia o caráter? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. O Senhor, Deus pensa em tudo. Convidarás Jessé, aí está dizendo o quê? Que a desculpa, né, que Samuel vai dar é que vai sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. E eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? É a mesma coisa que seu chefe vai dizer assim, ó, vamos ter uma reunião. Aí você fica, meu Deus, o que será? O que aconteceu? Ou então, algum patriarca ou matriarca da família diz assim, ó, eu quero uma reunião aqui familiar, que eu preciso conversar com todos. E não fala o que é. Imagine o temor. Aqui, Samuel sobe, né? E aqui Samuel sobe para Belém e vai ao encontro de Jessé, chama para o sacrifício. Tem outros anciões e o pessoal já está temendo. O que será a sua vinda de paz? É um homem de Deus. Não tem aquele hábito de ir ali fazer aquilo e resolve. As pessoas já ficam com temor, né? Aí, aqui. É de paz a sua vinda no 5. E respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar o Senhor. Aí o povo, ufa. Ufa. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor ser ungido. Olha só, assim que Samuel entra na casa de Jessé, Samuel já se depara com um dos filhos de Jessé, com Eliabe. E aí Samuel disse assim, com certeza é esse. Porque lembra de Saul, vistoso, mais bonito não havia entre as nações. E o porte dele, né? O porte de Saul, quando estava, ele se destacava, né? A palavra a gente leu e disse que Saul, ele se destacava, né? No meio dos homens.
No caso, era alto, né? De alta estatura. E aqui, quando Samuel vê Eliabe, ele diz a mesma coisa. Certamente é esse. Isso ele deve ter achado um homem de porte, né? Um homem bonito, um homem alto, um homem de estatura. Aí o Senhor diz, não, dessa vez eu não vou escolher assim, não. Aleluia. Certamente, né? Aí, porém, no 7, o Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência. Dessa vez, eu não vou escolher um lindão, grandão, bonito entre as nações. Não, 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 não. Dessa vez, eu vou escolher a risca. Só que o Senhor quer o quê? O interior, não o exterior. Por isso que tem muita gente, né? Que está se preocupando com a aparência. E aí, é conserto daqui, botox dali, é emagrecimento daqui, é malhação dali. E o empenho é esse, é o corpo, é a aparência, é o cabelo. É isso, tanta gente se preocupando com o exterior. Essa semana, a minha bispa, ela estava falando, né, que quanta gente, principalmente na rede social, tem vivido de aparência. Você vê aqueles vídeos, né, dentro da casa, aqueles vídeos fazendo comida, fazendo aquilo outro, fazendo skincare, fazendo... E quando você vê, tem não sei quantos mil seguidores, a pessoa acha que é aquilo mesmo e não é nada daquilo. É tudo uma mentira, uma farsa. Uma novela da vida real, uma novela. Uma encenação. Tá podre por dentro, tá depressivo, quando desliga a câmera chora, ou às vezes não consegue nem desligar a câmera porque é melhor viver o personagem que eles criaram do que viver a vida deles real, que é dura. As dores. E a gente tem que escolher viver a verdade. Sempre. Sua vida precisa, assim, tá, né, com sua família perfeita, com tudo lindo, como você às vezes quer mostrar no Instagram, na rede social. Que bom, tomara que, né, que fique bem mesmo, mas é para ser bem mesmo, não é para ser uma farsa, né? É para tudo estar bem mesmo. É para ser verdade. Porque aí ninguém quer, né, tipo assim, contar as mazelas, os problemas, as dores. Isso não dá audiência. Aí vai começar a dizer, não vou assistir mais a história de fulano, não. Só é problema. Ela só entra na live para se lamentar. Não dá audiência, né? O pessoal quer ver a Porsche na garagem, quer ver Ferrari, quer ver os carros, quer ver os ouros, quer ver os dinheiros. Quer ver os passeios para lugares lindos, roupas belíssimas. Hoje em dia, a vida... E os jovens estão se iludindo. Os jovens estão entrando também em uma situação depressiva porque quer ter a mesma vida dos seus influenciadores preferidos. Quer ter a mesma roupa, quer ter o mesmo cabelo, quer ter a mesma aparência, quer fazer as mesmas coisas, as mesmas viagens. E acaba caindo em algumas armadilhas, em algumas ciladas, nessa busca dessa vida de padrões que foi criada, né? Eu quero viver o padrão de Jesus. O que ele tem para minha vida.
Até pessoas assim que eu vejo, que eu sempre gostei muito, sempre admirei e admiro ainda, porque o Senhor não deixa de usar, né? A unção que foi derramada sobre a pessoa, o Senhor não retira. Mas a gente vê assim, o pessoal vendendo até conselho, né? Como cuidar do seu casamento, compre um curso, uma mentoria. Até conselhos hoje estão sendo vendidos na internet. Você passa situações com seu filho na sua casa aí, estão produzindo livros com aquelas experiências para vender, porque tudo é um comércio. Quer saber como é que você resolve esse problema espiritual? Compre esse livro, que aqui tem tudo. Eu fiz isso numa metáfora, mas de verdade, compre esse, ó. Compre esse, que aqui tem tudo. Tem tudo e não é nem tão caro. Compre esse, tem de vários valores. Na Shopee mesmo você encontra de vários valores. Esse aqui tem história de como ter um milagre, como não pecar, como ser salvo, como alcançar o favor do Senhor, como guerrear. Aqui é um manual lindo. Se você quiser um livro, pronto, um livro que fale sobre tudo aqui, ó, até o futuro, você vê aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queira não viver de aparência. Queira viver suas experiências. A vida que o Senhor tem para te oferecer, para te dar, que é única. Você é única. Você é único. Você não precisa ser réplica de ninguém. E aí quando eu vi que esse povo era tudo um comércio, sabe? Não pago mais. Não vou mais. Não quero mais isso. Não quero pagar para esse comércio. Eita, se Jesus estivesse aqui, ia fazer igual fazia naquele tempo que ele fez. Ia fazer igualzinho. Vou acabar com isso aqui. Esse comércio dentro da minha casa. Bora! Eu já vejo o Senhor levantando as cadeiras. Eita Deus! Nada! Isso aqui é casa de oração. Isso aqui é casa de ouvir a palavra. Pare de fazer da minha palavra comércio. E tá pior do que antes, porque antes eles estavam vendendo coisas na frente do templo. Hoje a palavra do Senhor está sendo vendida. Imagine. Meu Deus. Quer um conselho? Compre. Meu Deus. Dá nojo. Dá nojo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Então, é muita gente que você está vendo muito bonito, mas se você passar 2 dias na casa da pessoa, você vai dizer: eu prefiro a minha vida do que a vida dessa pessoa. Não quero isso para mim, não. É assim mesmo. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé:
acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora, você vê que Deus escolhe quem está ocupado, né? Porque dos 7 filhos estava todo mundo ali. O único que estava fazendo alguma coisa ocupado era aqui, ó, Davi. Não foi chamado para estar com os irmãos. Não foi convidado para sacrificar com o Senhor. Porque estava ocupado. Algumas pessoas falam que ele era excluído. Não sei se a gente pode ver isso aqui nos capítulos subsequentes. Ou que ele foi esquecido pelo pai, né? Mas eu quero entender como a palavra do Senhor está aqui me direcionando, que ele estava ocupado. Vamos dizer, quem cuidava das ovelhas era ele. E como é que o Senhor, como é que Jessé ia botar quem para cuidar das ovelhas para o chamar? Ou às vezes achou que não tinha necessidade. Mas de fato, podemos também pensar, tem várias vertentes para a gente pensar. Ou também, né? Como é que chega um homem de Deus na sua casa e você deixa um dos seus filhos de fora? E ele, quem aqui perguntou foi Samuel. Tem mais algum? Porque ele, em momento nenhum, tem esses, mas tem outro que está lá no campo. Se não for nenhum desses, eu mando chamar o outro. De fato, é como se Davi tivesse ali esquecido. Mas o Senhor não esquece de ninguém. Você pode estar lá no cantinho. Você pode agora estar passando por situações horríveis. Se sentindo esquecida. Lá. Mas o Senhor não esquece de você. O Senhor, Ele te ama. E o Senhor sabe exatamente o momento que vai exaltar você. Que vai tirar você dessa situação. E vai te exaltar. Não há mal que dure para sempre. O Senhor te conhece. Aqui, vários irmãos, todos bonitos. Não é nenhum desses. Eu quero minha filha, o meu filho que está lá. Escondido, ocupado. Traz ele. Traz ele hoje que eu vou ungir. Amém? E o Senhor falou conosco poderosamente essa manhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história de Davi é coisa linda, viu? A gente vai ver muita coisa aqui. A gente vai por partes. A gente vai devagarzinho. Tá certo? Paramos aqui no 13.
Amanhã a gente termina o 16 e aí a gente vai vendo a história toda de Davi. História linda, para a glória de Deus. Com altos e baixos, mas um homem segundo o coração de Deus. Amém? Aleluia, Deus! Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu entro na Tua presença para Te engrandecer, Te glorificar, Te bendizer, Te dizer que só o Senhor é Deus e toda a terra está cheia da Tua glória. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pelo sopro de vida, por mais um dia. Eu sou grata ao Senhor por tudo, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. É isso que nós choramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.